No presente vídeo nós estamos tratando do nazismo, né? Vocês podem ver aí a suástica, símbolo do nazismo. Agora em seguida, aí algumas fotografias do líder nazista Adolf Hitler, né? Que é de origem austríaca e não alemã. Nós vamos ver agora uma foto dele ao lado de Benito Mussolini, líder do fascismo italiano. E nessas imagens finais são fotografias de Auschwitz, aí do portão de entrada, aí dos judeus, né, nos campos de concentração. E aí, por final, essa fotografia aí que mostra o resultado, né, desse ato genocida contra os judeus. No vídeo anterior, nós tratamos do surgimento do fascismo italiano com a liderança de Benito Mussolini. Pois bem, um dos herdeiros ideológicos, político do fascismo italiano é o nacional-socialismo alemão, ou, mais comumente conhecido, o nazismo. Nazismo, que eu já falei no primeiro vídeo, né, sobre Segunda Guerra, que é oriundo de uma palavra alemã que denomina o próprio partido, criado por Hitler, ok? Na década de 30, em meio a uma Alemanha vivendo uma crise econômica e social terrível, né? Uma condição de miséria terrível, e o próprio Hitler foi vítima dessa miséria. Inclusive, ele chegou a viver nas ruas, chegou a viver por algum tempo como um verdadeiro mendigo, né? Pois bem, esse nazismo, né, ele vem de um nome em alemão, o nome do partido, né, que é o National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou seja, Nacional Socialist, ou Nacional Socialismo, Deutsch, alemão, Arbeiterpartei, Partido dos Trabalhadores, né? Então, seria, né, aportuguesando o nome do partido, seria uma espécie de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ok? Ou NDA, né? No caso aí do alemão, né? Na tradução para o alemão. Pois bem, eu acabei de falar uma coisa que muitos não sabem. Hitler foi vítima dessa crise social e econômica da Alemanha, e essa crise ela foi causada pelo impacto, né, fulminante produzido pelo Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, que destruiu por completo a capacidade econômica da Alemanha, a indústria bélica alemã, a questão do exército alemão, gerando um revanchismo de parte dos alemães, somado a velhos generais e pessoas do exército alemão que não aceitavam, né, o fim da Primeira Guerra, como ela se deu, uma espécie de rendição, ok? E foi então se avolumando na Alemanha um ressentimento que acabou se materializando em ódio, e esse ódio ele vai encontrar no fascismo um terreno fértil. E aí então, dialeticamente, esse fascismo italiano, produzido 10 anos antes com Mussolini, que tomou o poder na Itália como primeiro-ministro, lá tratado no vídeo anterior, em 1922, se nós somarmos uma Alemanha destruída economicamente e socialmente, se você somar a isso um ressentimento, um revanchismo, se você somar a isso a visão de que o fascismo lá construído na Itália seria uma posição viável em termos políticos e sociais, somando tudo isso, né, nós vamos ter então o nacionalsocialismo e o nazismo, que vão chegar ao poder na Alemanha em 1933.
quando Adolf Hitler, líder desse grupo, vai ascender a chancelaria, que era uma espécie de chefia de governo da República de Weimar, que foi construída, né, após a Primeira Guerra Mundial, que perdurou de 1918 a 33. Foi um curto período da história alemã e que se encerrou no momento em que os nazistas ocuparam a chancelaria e aí, como o próprio fascismo, tomou o Estado de assalto e Hitler, como Mussolini se proclamava como El Duce, né, o condutor, Hitler se autoproclamou o Führer, né, o líder da nação. E passou a governar com mãos de ferro. E vai haver, lembrando as características primárias do fascismo, que é o quê? A questão da coletivização. Ou seja, o Estado toma a economia para si, o Estado ele arrebenta com as questões das liberdades individuais, com as liberdades de expressão, ele se impõe como ideologia dominante, ok? Ele ideologiza tudo. A tudo pertence o Estado. As consciências, as mentes, a economia, tudo. A questão do nazismo em diferença ao fascismo é que o nazismo ele vai além. Ele aprofunda esse sentimento de ódio. Ele aprofunda isso. Por quê? Porque o nacionalsocialismo, o nazismo como ideologia, insere nisso aí, nesse bojo político e social, o elemento racial. E aí, né, nós vamos ter como consequência uma espécie de genocídio, uma espécie de limpeza étnica nos territórios alemães, que é o que vai acabar sofrendo a população judaica da Alemanha e depois dos territórios ocupados pela Alemanha. Ok? Antissemitismo esse que já era presente na cultura alemã antes mesmo do nazismo, mas que com o nazismo ele acaba sendo um elemento agregado à ideologia que se construiu como o nacionalsocialismo ou nazismo. Ok? É conhecida a questão do antissemitismo, por exemplo, no século XIX, na Alemanha de Bismarck, por exemplo, ou na arte, né, como, por exemplo, o músico Richard Wagner era um antissemita. A diferença é que, por exemplo, no caso do governo de Bismarck, havia o antissemitismo, porém o Estado não tinha isso como política. Ok? Ele não queria eliminar os judeus. Ele tratava os judeus com certo preconceito, mas de alguma forma, né, de uma maneira até antagônica, aceitava os judeus como financiadores do Estado, principalmente porque muitas instituições bancárias, como os Rothschild, né, são de origem judaica. Pois bem, a leitura que eu vou indicar para vocês, tratando do nazismo, aliás, dos fascismos, né? Bom, todos já devem estar mais do que cientes, que é o livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, né? Que conta a história do século XX com uma riqueza de detalhes muito grande. Um outro livro, e que eu vou mostrar para vocês hoje, é um clássico da ciência política, né? Que é o livro da cientista política Hannah Arendt, de origem judaica, que é As Origens do Totalitarismo, né? Um ótimo livro da Hannah Arendt, tratando de antissemitismo, de totalitarismo, do fascismo. Esse livro foi escrito na década de 40, no meio dessa conturbação toda vivida na Europa, ok? Lembrando que a Hannah Arendt foi, né, o grande amor da vida do filósofo alemão Martin Heidegger, né, como curiosidade aí para quem não sabe. Nos próximos vídeos nós vamos começar a tratar como é que essa guerra se iniciou, ok? Um grande abraço e até lá!